E continuando a nossa saga de reviews de produtos baratinhos do AliExpress. Por que, Lucas, você está fazendo isso? Porque, pessoal, diante do programa do governo de importação, você fica meio restrito a comprar coisas mais baratas, SSD, memória RAM, exceto quando o produto está com estoque local. Estou trazendo algumas coisas também nesse sentido, porque aí você já não paga os impostos. Mas normalmente a gente fica restrito a comprar memória RAM e SSD, que ainda tem preços, mesmo com o ICMS, atrativos no AliExpress. Então agora é a vez do Kingspec. Kingspec é uma marca já bem antiga no mercado, aí dos primórdios do AliExpress, né? Era uma das mais procuradas. E o NX 1TB simplesmente é um campeão de vendas. Você vai a diversos anúncios, tem mais de 10 mil vendas, tem milhares de comentários e normalmente avaliações muito positivas. E aí eu pergunto para vocês, será que vale a pena comprar um NX 1TB hoje no AliExpress? Vou dar uma olhadinha no review dele aqui no canal. Windows e Office barato é na GVGMall. Ao pesquisar por Windows, encontramos dezenas de opções para um ou mais PCs entre Retail e OEM que ativam um PC de maneira permanente. Ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 11 Pro OEM sai por apenas R$ 122 e o Windows 10 Pro OEM por R$ 84,15, podendo também utilizar para ativar no Windows 11, disponível em inúmeras formas de pagamento, inclusive PayPal. Basta então ir no Windows, selecionar para ativar o sistema, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, Windows ativado. Clique nos links na descrição e saiba mais. Rapidamente aqui um resumo então, pessoal. Quando você acessa o link da descrição para você conferir lá no AliExpress o Kingspec NX 1TB, lembrando que você tem a versão NE. A NE ela é um pouco inferior em termos de gravação e leitura. O NX é uma versão superior, pode ser que seja relevante para vocês, tem que comparar sempre o preço. O NX está disponível a partir de 128 GB até 1 TB. Quantidade total de bytes gravados dele, porém, é indeterminado. Eu não encontrei aquela informação de quantos bytes eu posso gravar. Normalmente o fabricante coloca ali, cara, 500 terabytes, 700 terabytes, ou seja, eu posso gravar 700 vezes até encher o SSD e ele ainda sobrevive. Claro que pode acontecer problemas em outras áreas, controlador, tal, do SSD, né? E às vezes também pode ultrapassar os 700 megabytes. Em breve eu vou fazer um vídeo aqui no canal mostrando isso. Eu vou pegar um SSD e vou gravar ele até o infinito, até ver aonde ele dura. Vai ser um teste bem interessante, né? Em relação ao hardware, cara, sem surpresas. Nós temos aqui o MAP1202A, que é o mesmo do MovieSpeed, HiXM, Kotium. Você vê que é uma remarcação, um remarca do outro. Isso, por um lado, é bom porque a gente conhece o projeto. Quando eu faço o review do Kotium, do Kingspec, eu estou fazendo o teste do mesmo SSD, às vezes só muda alguma coisinha, vem um dissipador e tal. Então são hardwares já conhecidos. Uma observação que no caso do Kingspec, às vezes pode ter uma variação de hardware aqui dentro. Às vezes pode ter NANDs diferentes, as NANDs YMTC, NANDs, por exemplo, aqui no caso são da Micron, a FortiFlash B27B de 96 layers, pode ser que venha outras NANDs. No hardware que veio aqui eu considero um hardware bom, porém é importante que você saiba que sim, pode haver uma variação. Em termos de gravação e leitura, o especificar é 3.400 de leitura e 3.000 de gravação. Aí nós vamos para o nosso famoso gráfico de SLC Cache. Por quê? Uma coisa que o fabricante fala, outra coisa é na prática. O fabricante normalmente pega o melhor cenário do SSD, fala, olha, ele grava ali a próximo dos 3.000 megabytes. Mas isso é por um curto período de tempo quando você faz isso de forma constante. Então, enchendo o SSD de 0 até o máximo dele, observe, por volta ali dos 80 GB, ele vai gravar ali próximo dos 3.000 megabytes por segundo. Porém, depois ele cai, mas ele não cai tanto assim. Observe que ele fica ali acima dos 1.000 megabytes por segundo por uma boa parte do tempo do SSD. De fato, ele está muitíssimo bem interessante. Na gravação sustentada aqui na média fica de 870 megabytes por segundo. Na prática, o SSD está terminando em 18 minutos, do 0 até os 960 GB mais ou menos, que é a sua capacidade. E só em review você vai ver isso, porque o fabricante não mostra esse tipo de coisa para vocês, tá? E isso é muito relevante.
Em relação à temperatura, nós vamos ver aqui na câmera térmica. Esse vídeo é muito legal, cara, eu adoro fazer isso, porque olha só, eu ponho a câmera térmica filmando bem em cima do SSD e ligo o PC. A gente vê aquela aura de calor surgindo no SSD, vai ficando ali um pouco mais quente na região da controladora, né? E ele vai esquentando, esquentando um pouquinho, esquentando, ok, e ele mantém uma temperatura razoavelmente boa. Ele tá mostrando ali 65 graus numa região ali próxima do controlador, vai alterando, normalmente fica uma temperatura bastante razoável aqui no NX da Kingston, tá? Da Kingspec, perdão, Kingston foi sacanagem. Agora, em relação ao teste de temperatura, eu aproveitei e fiz o quê? Coloquei o dissipador da minha placa-mãe para comparar com o i100, para a gente ver que sim, de fato, ele esquenta um pouco, mas observe que curioso, cara, o SSD ele começa lá por volta dos 180 GB gravados, ele começa, ele cai a temperatura? Que doideira é essa? Lucas, por que ele caiu a temperatura? Pessoal, é muito simples, ele chegou ali a mais de 70 graus no momento que ele estava gravando mais rápido. Compara com aquele gráfico que eu mostrei do SLC Cache. A partir do momento que ele cai para gravar ali próximo dos 1000, 1200 megabytes por segundo, naturalmente ele reduz a temperatura porque a carga no SSD deu uma melhorada, tá? E aí ele vai reduzindo e mantém ali. Observe que com o dissipador a gente consegue realmente temperatura bem mais estável, ele não dá o pico, ele mantém. Porém, não deu tempo do SSD fazer thermal throttling, porque ele ficou muito pouquinho lá em cima e já caiu. Por isso que vocês vão ver que tanto com o dissipador extra quanto com ele sem dissipador, o tempo para terminar foi de aproximadamente o mesmo 18 minutos. Bem interessante ver esse tipo de coisa acontecendo, não é? Em relação aos testes de performance, então, pessoal, nada de surpresa por aqui. SSD 3155 na leitura, gravação 2600, ato disk benchmark perfeitamente estável, olha só, até o final ali, tanto a gravação quanto a leitura, isso daqui sem o dissipador extra, mostrando que sim, ele consegue trabalhar bem sem thermal throttling. E no Crystal Disk Mark até um pouco acima do rotulado, ali próximo dos 3.550, 3.188 de gravação sequencial, ok? Então, pessoal, chegamos ao final de mais um breve vídeo e a Kingspec tem um bom motivo para ser um SSD campeão de vendas. Ele de fato é um bom SSD. Nós vimos na gravação 18 minutos para encher o SSD versus outras versões que às vezes demora 30, 40, 50, mais de uma hora. Cara, foi muito bem, né? Não à toa vende pra caramba lá, tá? O preço atual, talvez é uma coisa que vocês queiram saber, né? Atualmente você vai estar comprando ele por volta dos R$240, tá? E isso pode variar conforme a campanha, às vezes tem uns descontos, às vezes o preço pode subir também, mas normalmente está rondando essa casa. Considerando que o SSD Gen 3 hoje no Brasil está acima dos 300, 330, tem uma margenzinha legal. Detalhe que esse preço já é com os impostos somados. Aqui no caso você está pagando só o ICMS, tá? Não o imposto de importação completo, por conta do preço que está abaixo de $50. Então assim, tem uma diferencinha de R$100 no Brasil. Às vezes é suficiente para você abrir mão de ter ali uma garantia completa no Brasil de 2, 3 anos, que por exemplo uma Kingston dá, por conta do preço, dependendo do seu orçamento. Achei uma opção interessante, inclusive eu uso um Kingspec SATA em uma das minhas bancadas de teste, a M4 aqui no canal, tá lá já faz 6 meses sem nenhum problema, tô sempre utilizando. Pessoal, é isso, um rápido review aqui do Kingspec NX 1TB, um SSD que se saiu muito bem nos testes, gostei do desempenho, você vê o tamanho da caixinha assim, parece que vai ser ruinzinho, mas me surpreendeu, ele foi realmente muito bem. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e fico com vocês aí em mais um vídeo em breve. Deixo aqui também os nossos grupos de promoções, porque sempre que cai ou aparecem novos modelos, estou divulgando para vocês. Valeu, tchau, tchau!